Capítulo 36. Muad'Dib nos diz, em Tempo de Reflexão, que seu primeiro confronto com as necessidades ararquinas foi o verdadeiro início de sua educação. Ele aprendeu, na época, a prever o tempo posteando a areia. Aprendeu a linguagem das agulhadas do vento. Aprendeu que a coceira provocada pela areia irritava o nariz e como fazer para recolher a preciosa umidade de seu corpo, para guardá-la e preservá-la. Quando seus olhos assumiram a cor azul dos Ibed, ele aprendeu a doutrina Chakobsa. Prefácio de Stilgar a Muad'Dib, o Homem, da princesa Irulan. A tropa de Stilgar, retornando ao Sith com os dois desgarrados do deserto, saiu da bacia à luz minguante da primeira lua. Os vultos trajados com mantos se apressaram, sentindo nas narinas o cheiro de casa. A linha cinzenta do amanhecer atrás deles era mais brilhante no desfiladeiro de seu calendário horizonte, que marcava o meio do outono, o mês de Rocha Capa. As folhas mortas revolvidas pelo vento juncavam à base do penhasco, reunidas ali pelas crianças do Sith, mas os ruídos da passagem da tropa, exceto as ocasionais trapalhadas de Paul e sua mãe, não se distinguiam dos sons naturais da noite. Paul limpou o pó grudado no suor da testa, sentiu que alguém lhe puxava o braço e ouviu a voz sibilante de Chani. Faça como eu mandei. Cubra bem a cabeça com o capuz. Deixe só os olhos expostos. Está desperdiçando umidade. Uma ordem em voz baixa atrás deles exigiu silêncio. O deserto está ouvindo. Um pássaro cantou nas pedras lá no alto acima deles. A tropa estacou e Paul sentiu a tensão repentina. Ouviram-se batidas fracas nas pedras, um som baixo, como de ratinhos saltitando na areia. O pássaro voltou a cantar. Um estremecimento percorreu a tropa, e de novo os passinhos de camundongo cruzaram cautelosamente a areia. E mais uma vez o pássaro cantou. A tropa retomou a escalada e entrou numa fenda nas rochas, mas os Fremen haviam abrandado a respiração de tal maneira que isso encheu Paul de cautela. E ele notou olhares velados que se dirigiam a Chani. A maneira como ela pareceu se retrair, recolhendo-se consigo mesma. Agora havia rocha sob seus pés, um sussurro leve e cinzento de mantos ao redor, e Paul sentiu que a disciplina se relaxava, mas persistia aquele retraimento silencioso em Chani e nos demais. Ele seguiu uma forma feita de sombras, escada acima por uma curva, mais um lance de escada, um túnel. Passou por duas portas com hidrovedação e entrou numa passagem estreita e iluminada por globos, com as paredes e o teto de rocha amarela. A seu redor, Paul viu os Fremen atirarem os capuzes para trás, removerem os obturadores nasais e inspirarem fundo. Alguém suspirou. Paul procurou Chani, viu que ela não estava mais ao lado dele. Foi prensado por corpos envoltos em mantos. Alguém lhe deu uma cotovelada e disse: "Com licença, Yusu. Que aperto! É sempre assim." À esquerda dele, o rosto estreito e barbado daquele a quem chamavam Farak virou-se para Paul. As pálpebras manchadas e as trevas azuis dos olhos pareciam ainda mais escuras à luz dos globos amarelos. "Tire o capuz, Yusu", disse Farak. "Está em casa." E ele ajudou Paul, soltando a presilha do capuz e com os cotovelos abrindo algum espaço ao redor deles. Paul removeu os obturadores nasais, afastou o filtro da boca. Foi acossado pelo odor do lugar, os corpos por lavar, os ésteres destilados da água reaproveitada, os eflúvios rançosos da humanidade por toda parte, e acima disso tudo, uma mistura turbulenta de harmônicos provenientes da especiaria ou de cheiros semelhantes. "Por que estamos esperando, Farak?" Paul perguntou. "Acho que estamos esperando a reverenda madre. Você ouviu a mensagem. Coitada da Chani." "Coitada da Chani?" Paul se perguntou. Olhou ao redor, imaginando onde ela estaria, aonde sua mãe teria ido parar naquele aperto. Farak inspirou fundo. "Os cheiros de casa", disse ele. Paul viu que o homem gostava daquele ar fedorento, que não havia ironia na voz dele. Foi aí que ouviu sua mãe tossir, e a voz dela chegou até ele, atravessando a multidão. "Como são variados os odores de seu Sith, Stilgar. Vejo que vocês fazem muita coisa com a especiaria. Fazem papel, plástico. E isso não é explosivo químico?"
Sabe disso pelo cheiro? Foi a voz de um outro homem. E Paul percebeu que a fala da mãe se dirigia a ele, que ela queria que ele se acostumasse rapidamente àquele assalto às suas narinas. Ouviu-se um burburinho na vanguarda da tropa e uma inspiração profunda e prolongada que pareceu passar de um Freeman a outro, e Paul ouviu vozes abafadas no fim da fila. É verdade, então. Liet está morto. Liet, pensou Paul. E então, Jenny, filha de Liet. As peças se encaixaram em sua mente. Liet era o nome Freeman do planetólogo. Paul olhou para Farouk e perguntou: é o mesmo Liet conhecido como Kynes? Só há um Liet, respondeu Farouk. Paul se virou, fitou as costas envoltas no manto de um Freeman diante dele. Então Liet Kynes está morto, ele pensou. Foi traição dos Harkonnen, alguém disse baixinho. Fizeram parecer um acidente, perdido no deserto, acidente de tóptero. Paul sentiu uma explosão de raiva. O homem que fizera amizade com eles, que ajudara a salvá-los dos caçadores Harkonnen, o homem que mandara seus colegas Freeman em busca de 2 pessoas perdidas no deserto, mais uma vítima dos Harkonnen. Yusu, ainda tem sede de vingança? Perguntou Farouk. Antes que Paul conseguisse responder, ouviu-se um chamado baixo e a tropa avançou de sopetão, entrando numa câmara maior e carregando Paul consigo. Ele se viu num espaço aberto e confrontado por Stilgar e uma mulher estranha que vestia um sari esvoaçante de cores vivas, verde e laranja. Trazia os braços nus até os ombros e Paul viu que ela não usava traje estilador. Sua pele era de um tom azeitonado e claro. Os cabelos escuros partiam da testa alta, penteados para trás, o que enfatizava os malares pronunciados e o nariz aquilino entre as trevas densas de seus olhos. Ela se virou na direção de Paul, e ele viu hidrocontas enfiadas em aros dourados pendurados nas orelhas da mulher. Isso aí derrotou meu James? Ela indagou. Silêncio, Hara, disse Stilgar. Foi culpa de James. Ele invocou o Tahad al-Burhan. Ele não passa de um menino, ela disse. Chacoalhou a cabeça vividamente de um lado para o outro, fazendo as hidrocontas tilintarem. Minhas crianças perderam o pai por causa de uma outra criança. Sem dúvida foi um acidente. Yusu, quantos anos tem? Perguntou Stilgar. 15 anos padrão, disse Paul. Stilgar percorreu a tropa com os olhos. Há entre vocês quem queira me desafiar? Silêncio. Stilgar olhou para a mulher. Até aprender sua doutrina dos sortilégios, eu não o desafiaria. A mulher devolveu-lhe o olhar. Mas... Viu a estrangeira, a mulher que foi com Chane até a reverenda madre? Stilgar perguntou. Ela é uma Sayedina Forafren, mãe deste rapaz. A mãe e o filho são mestres da doutrina de batalha dos sortilégios. Lisan al-Gaib, a mulher sussurrou. Seus olhos exibiam admiração quando ela os dirigiu para Paul. A lenda de novo, pensou Paul. Talvez, disse Stilgar. Mas ainda não foi colocado à prova. Ele voltou sua atenção para Paul. Yusu, segundo o nosso costume, você agora é responsável pela mulher de James aqui e pelos 2 filhos dele. A Yali, a residência dele é sua. O aparelho de café dele é seu. E ela, a mulher dele. Paul estudou a mulher, perguntando-se, por que ela não chora por seu homem? Por que não demonstra ódio por mim? De repente, viu que os Fremen estavam olhando para ele esperando. Alguém sussurrou, temos mais o que fazer. Diga como é que vai aceitá-la. Stilgar disse, você aceita Hara como mulher ou como criada? Hara ergueu os braços e começou a girar lentamente num dos calcanhares. Ainda sou jovem, Yusu. Dizem que ainda pareço jovem, como na época em que estava em Geoff, antes de James derrotá-lo. James matou outro homem para ganhá-la, pensou Paul. Paul disse, se eu a aceitar como criada, poderei mudar de ideia mais tarde? Você tem 1 ano para mudar sua decisão, disse Stilgar. Depois disso, ela será uma mulher livre para escolher o que quiser. Ou então você poderia dar a ela a liberdade de escolher por si mesma a qualquer momento. Mas ela será sua responsabilidade, não importa o que aconteça, durante 1 ano. E você sempre terá alguma responsabilidade em relação aos filhos de James. Eu a aceito como criada, disse Paul.
Hara bateu um dos pés, sacudiu os ombros de raiva. Mas eu sou jovem! Stilgar olhou para Paul e disse: a cautela é uma qualidade valiosa num homem que deseja liderança. Mas eu sou jovem! Repetiu Hara. Silêncio! Ordenou Stilgar. Se a coisa tem mérito, o que tiver de ser será. Leve o Sul para a residência dele e cuide para que receba roupas limpas e tenha um lugar para descansar. Oh! Ela disse. Paul a tinha registrado o suficiente para fazer uma primeira aproximação. Sentiu a impaciência da tropa. Sabia que muitas coisas eram adiadas. Imaginou se teria a coragem de perguntar sobre o paradeiro de sua mãe e Chani. Viu, pela postura nervosa de Stilgar, que poderia ser um erro. Encarou Hara. Deu à sua voz o tom e o vibrato necessários para acentuar o medo e a admiração da mulher e disse: leve-me à minha residência, Hara. Discutiremos sua juventude outra hora. Ela recuou 2 passos, lançou um olhar assustado para Stilgar. Ele tem a voz dos sortilégios, ela disse rouca. Stilgar, disse Paul, tenho uma grande obrigação para com o pai de Chani. Se houver algo... Será decidido em conselho, disse Stilgar. Você poderá falar, então. Ele o dispensou com um aceno de cabeça, deu-lhe as costas e o restante da tropa o seguiu. Paul pegou Hara pelo braço, notando como a pele da mulher parecia fresca ao toque, e percebeu que ela tremia. Não vou machucar você, Hara, ele disse. Leve-me à nossa residência. E ele abrandou a voz com sons relaxantes. E não vai me dispensar depois de 1 ano? Ela perguntou. Sei com certeza que não sou tão jovem quanto já fui. Enquanto eu viver, você terá um lugar ao meu lado, ele disse. Soltou o braço dela. Vamos. Onde fica a nossa residência? Ela se virou e seguiu na frente pela passagem, virando à direita e entrando num túnel transversal amplo iluminado por globos amarelos espaçados lá no alto. O chão de pedra era liso e a areia ali tinha sido varrida. Paul a alcançou e pôs-se a estudar o perfil aquilino da mulher enquanto caminhavam. Você me odeia, Hara? Por que deveria odiá-lo? Ela acenou com a cabeça para um grupo de crianças, em cima da saliência elevada de uma passagem lateral que olhavam fixo para eles. Paul vislumbrou formas adultas atrás das crianças, parcialmente escondidas por cortinas diáfanas. Eu derrotei James. Stilgar disse que a cerimônia foi realizada e que você era amigo de James. Ela olhou obliquamente para ele. Stilgar disse que você ofereceu umidade aos mortos. É verdade? Sim. Eu não faria tanto. Não conseguiria. Você não chora por ele? Quando chegar a hora, eu irei chorar por ele. Passaram por uma abertura em arco. Paul viu, através do arco, homens e mulheres trabalhando em máquinas instaladas em plataformas numa câmara grande e iluminada. Seu ritmo parecia urgente. O que estão fazendo ali? Paul perguntou. Ela olhou rapidamente para trás quando os dois atravessaram o arco e disse: estão correndo para terminar a cota da oficina de plásticos antes de fugirmos. Precisamos de muitos coletores de orvalho para o plantio. Fugirmos? Até os açougueiros deixarem de nos caçar ou serem expulsos de nossa terra. Paul perdeu momentaneamente o equilíbrio, pressentindo um instante suspenso de tempo, lembrando-se de um fragmento, uma projeção visual de presciência. Mas estava deslocada, como imagens sobrepostas em movimento. Os pedaços de sua memória presciente não eram exatamente como ele se lembrava deles. Os Sardaukar estão nos caçando, ele disse. Não irão encontrar muita coisa, a não ser 1 ou 2 Sietes ocupados, ela disse. E terão seu quinhão de morte na areia. Eles encontrarão este lugar? Ele perguntou. Provavelmente. Mas nos damos ao trabalho de... Ele moveu a mão na direção do arco, agora distante bem atrás deles. Fazer coletores de orvalho? O plantio continua? O que são coletores de orvalho? Ele perguntou. O olhar que ela lhe dirigiu foi de pura surpresa. Não ensinam nada a vocês em... seja lá de onde veio? Não sobre coletores de orvalho. Ei, ela disse, e um diálogo inteiro se concentrou numa palavra. Muito bem, e o que são? Cada arbusto, cada erva que você vê lá fora no erg, ela disse. Como acha que conseguem sobreviver quando os abandonamos? Cada um deles é plantado com todo o amor em seu próprio buraquinho.
Os buracos são preenchidos com ovos macios de cromoplástico. A luz faz com que fiquem brancos. Dá para vê-los cintilar ao amanhecer, se olharmos de um lugar alto. Reflexos brancos. Mas quando o velho pai sol se vai, o cromoplástico fica transparente no escuro, esfria com extrema rapidez. A superfície condensa a umidade do ar. Essa umidade escorre e mantém nossas plantas vivas. Coletores de orvalho, ele murmurou, encantado com a beleza simples do estratagema. Vou chorar por James no momento apropriado, ela disse, como se sua mente não tivesse abandonado a outra pergunta dele. Era um homem bom, o James, mas tinha pavio curto. Um bom provedor, o James, e uma maravilha com as crianças. Não fazia diferença entre o menino de Jeff, meu primogênito, e seu próprio filho legítimo. Aos olhos dele, os dois eram iguais. Ela lançou um olhar inquisitivo para Paul. Será assim com você, Yusu? Não temos esse problema. Mas se... Hara! Ela se encolheu diante da rispidez na voz dele. Passaram por mais uma sala bem iluminada e visível através de um arco à esquerda deles. O que se faz ali? Ele perguntou. Consertam o equipamento de tecelagem, ela disse. Mas terá de ser desmantelado até a noite de hoje. Ela fez um gesto na direção de um outro túnel que começava à esquerda deles. Por ali, mais adiante, fica o beneficiamento de alimentos e a manutenção de trajetiladores. Ela olhou para Paul. Seu traje parece novo, mas se precisar de reparos, sou boa com os trajes. Trabalho na fábrica quando é temporada. Começaram a encontrar grupos de pessoas e um número maior de aberturas nas laterais do túnel. Uma fila de homens e mulheres passou por eles carregando mochilas que gorgolejavam ruidosamente, e o cheiro de especiaria era forte em volta deles. Não vão pegar nossa água, disse Hara. Nem nossa especiaria, pode ter certeza disso. Paul olhou para as aberturas nas paredes do túnel, vendo os tapetes pesados sobre a saliência elevada, vislumbres de salas com tecidos de cores vivas nas paredes, almofadas empilhadas. As pessoas dentro dessas aberturas faziam silêncio quando eles se aproximavam e acompanhavam Paul com olhares firmes e indômitos. As pessoas acham estranho você ter derrotado James, disse Hara. Acho que terá de provar algumas coisas quando nos instalarmos num novo Seed. Não gosto de matar, ele disse. Foi o que Stilgar disse, ela falou, mas sua voz indicava incredulidade. Um cântico agudo ia ganhando volume à frente deles. Chegaram a outra abertura lateral mais ampla que qualquer uma das outras que Paul tinha visto. Ele diminuiu o passo, olhando para dentro de uma sala cheia de crianças, sentadas de pernas cruzadas no chão coberto de tapetes marrons. Junto a um quadro negro na parede oposta estava uma mulher de sari amarelo, com uma caneta projetora numa das mãos. A lousa estava repleta de desenhos, círculos, cunhas e curvas, meandros e quadrados, arcos flutuantes divididos por linhas paralelas. A mulher apontava os desenhos, um depois do outro, na mesma velocidade com que conseguia mover a caneta, e as crianças salmodiavam no ritmo da mão que se movia. Paul continuou escutando, ouviu as vozes se apagarem atrás dele ao se aprofundar no Seed com Hara. Árvore, entoavam as crianças. Árvore, relva, duna, vento, montanha, colina, fogo, raio, pedra, pedras, pó, areia, calor, abrigo, calor, cheio, inverno, frio, vazio, erosão, verão, caverna, dia, tensão, lua, noite, rocha-capa, maré de areia, encosta, plantio, coletor. Vocês dão aulas num momento como este? Perguntou Paul. Hara ficou séria e o pesar marcou sua voz. O que Lia nos ensinou, não podemos vacilar nisso nem um instante. Lia que está morto não pode ser esquecido. É a doutrina Jacobsa. Ela cruzou o túnel para a esquerda, subiu para uma saliência, abriu as cortinas de gás laranja e ficou de lado. Sua Yali está pronta para você, Usu. Paul hesitou antes de se juntar a ela sobre a saliência. Sentiu uma relutância repentina em estar sozinho com aquela mulher. Ocorreu-lhe que estava cercado por um modo de vida que só podia ser entendido postulando-se uma ecologia de ideias e valores. Sentiu que aquele mundo dos Freemen tentava fisgá-lo, enredá-lo em seus costumes. E ele sabia o que a armadilha reservava, o jihad selvagem,
a guerra religiosa que ele pressentia que era preciso evitar a todo custo. Esta é sua Yali? Hara disse. Por que hesita? Paul concordou com a cabeça. Juntou-se a ela sobre a saliência. Ergueu as cortinas diante dela, sentindo fibras metálicas no tecido. Seguiu-a por uma entrada baixa até uma sala maior, quadrada, com cerca de 6 metros de lado. Tapetes azuis e espessos no chão. Tecidos azuis e verdes escondendo as paredes de pedra. Luci globos de luz amarela batendo de leve nos tecidos amarelos que pendiam do teto. O efeito era o de uma tenda antiga. Hara estava de pé diante dele, com a mão esquerda no quadril e seus olhos estudavam-lhe o rosto. As crianças estão com uma amiga, ela disse. Elas aparecerão mais tarde. Paul disfarçou sua apreensão vasculhando rápido a sala com os olhos. Viu que cortinas finas à direita escondiam parcialmente uma sala maior, com almofadas empilhadas em todas as paredes. Sentiu uma brisa suave vinda de um duto de ar. Viu o escape escondido astuciosamente no padrão de cortinas bem acima dele. Quer que eu o ajude a remover o transestilador? Hara perguntou. Não, obrigado. Devo lhe trazer comida? Sim. Há uma câmara de reaproveitamento na outra sala, ela apontou, para seu conforto e conveniência quando não estiver usando o transestilador. Você disse que temos de abandonar este Seed, disse Paul. Não devíamos fazer as malas ou algo assim? É o que faremos quando chegar a hora, ela disse. Os açougueiros não entraram em nossa região ainda. Mesmo assim, ela hesitou, olhando fixamente para ele. O que foi? Ele indagou. Você não tem os olhos do Zibet, ela disse. É estranho, mas não totalmente sem atrativos. Traga comida, ele disse. Estou com fome. Ela sorriu para ele, um sorriso sagaz de mulher que ele achou perturbador. Sou sua criada, ela disse, girando e afastando-se num único movimento ágil, escondendo-se atrás de uma pesada cortina divisória que revelou outra passagem antes de voltar a seu lugar. Zangado consigo mesmo, Paul passou pela cortina fina à direita e entrou na sala maior. Ficou ali um momento, cativo da incerteza, e perguntou-se onde estaria Chani. Chani, que tinha acabado de perder o pai. Nisso somos iguais, ele pensou. Um grito lamuriento veio dos corredores externos, mas o volume foi abafado pelas cortinas intervenientes. Repetiu-se um pouco mais distante, e de novo. Paul percebeu que alguém estava dando as horas. Concentrou-se no fato de que não tinha visto nenhum relógio. O cheiro tênue de arbusto de creossoto queimado chegou às suas narinas, sobrepujando o fedor onipresente do Seed. Paul percebeu que já tinha suprimido o ataque dos cheiros a seus sentidos e imaginou mais uma vez o que seria de sua mãe, como a sobreposição de imagens em movimento do futuro iria incorporá-la, e a filha que ela carregava. A percepção temporal mutável dançou em volta dele. Paul chacoalhou a cabeça vividamente, concentrando sua atenção nos inícios que denotavam grande profundidade e amplitude naquela cultura Freeman que os absorvera, com suas esquisitices sutis. Ele tinha visto uma coisa sobre as cavernas e aquela sala, algo que sugeria diferenças muito maiores que qualquer outra coisa que ele já tivesse encontrado. Não havia sinal de farejador de venenos ali, nenhuma indicação de seu uso em nenhum lugar daquele labirinto subterrâneo. No entanto, ele farejava os venenos no fedor do Seed, fortes, comuns. Ouviu o roçar das cortinas. Pensou que era Hara, de volta com a comida, e virou-se para observá-la. Em vez disso, debaixo de uma série de cortinas desalojadas, ele viu 2 menininhos, talvez com 9 e 10 anos, olhando para ele com olhos ávidos. Os 2 traziam uma pequena adaga Chris, semelhante ao Kinjal, e tinham uma das mãos pousada no cabo. E Paul recordou as histórias sobre os Freeman, que suas crianças lutavam com a mesma ferocidade dos adultos.